Queridos irmãos, a paz do Senhor. Deus seja louvado por esta oportunidade que Ele nos concede, a dádiva de estar nessa casa mais uma vez para adorar a Deus juntamente com os irmãos. Eu quero nesta noite ler a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo de número 22, do versículo 41 ao 46. Os irmãos que puderem ficar em pé em reverência à palavra de Deus, fiquem à vontade. Confesso para os irmãos que seremos breves nesta noite, na exposição da palavra, tendo em vista que temos um tempo, né? Lucas, capítulo 22, repetindo mais uma vez, do versículo 41 ao versículo 46. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhe: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Levante a sua mão assim para o céu. Você que sente a presença de Deus nesta noite, que concorda comigo que Deus está neste lugar, que concorda que a presença de Deus é primordial, a presença de Deus é magnífica, a presença de Deus é maravilhosa. Pai, no nome do Senhor Jesus, nesta noite elevamos as nossas vozes mais uma vez ao trono da Tua majestosa graça. Confessamos a Ti que somos gratos a Ti, pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez poder Te adorar, poder Te glorificar, poder Te exaltar. Sabemos que o Senhor é bom e que eternas são as Suas misericórdias. Eu li o texto, Senhor, mas a vontade é Tua. O desejo é Teu para o coração da Tua igreja, para o Teu povo. Eu creio que o Senhor há de fazer a Sua vontade, não a minha e nem a dos irmãos, mas a vontade do Senhor, que é o melhor para o seu povo nesta noite. No nome de Jesus, assim nós oramos a Ti e Te agradecemos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o texto em que nós acabamos de ler, nós encontramos o Senhor Jesus se dirigindo ao Monte das Oliveiras, podemos dizer mais uma vez. E desta vez, Jesus entra no jardim, chamado Jardim do Getsêmani, que ficava exatamente no Monte das Oliveiras. Quando nós se referimos ao Monte das Oliveiras, nós entendemos que Jesus, por diversas vezes, ele passou a noite no Monte das Oliveiras, até dormia lá. Era costumeiro Jesus dormir no Monte das Oliveiras, e de manhã ele ia para o templo, que ficava bem próximo, e fazer as pregações no templo, trazer os seus sermões. Ali Jesus pregava horas a fio. E, no entanto, vale ressaltar também que Jesus, no Monte das Oliveiras, tirou períodos a fios na oração. O que nós entendemos é que se Jesus, sendo o Filho de Deus, orava, quanto mais nós, que somos frágeis, devemos também orar a Deus, nos elevar a Deus em oração. Mas, no entanto, Jesus, por diversas vezes, como citei, foi para o Monte das Oliveiras, passou a noite. E como disse, era de costume ele vir para o templo e fazer suas pregações, dirigir os seus mais lindos e belos sermões como autoridade ao coração do povo. Mas um determinado dia, já se cumprindo, porém, o fim do seu ministério, e nós sabemos que o ministério de Jesus
durou aproximadamente 3 anos, foi sua durabilidade. Nós entendemos que Jesus começa o seu ministério aos 30 anos de idade. E, no entanto, ele vai até os 33. E nós entendemos que aos 33 anos, Jesus é crucificado. E o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, vale entender que nós estamos em um momento que é após a última ceia que Jesus celebra com os discípulos. E antes do momento em que ele é traído por um beijo, ou com um beijo, melhor dizendo. Observe que o traidor, ou perceba, e você entende isto, que quem traiu Jesus andou com ele lado a lado. Era um dos 12 que estava com ele. E Jesus, estando lá no jardim do Getsêmani, ele começa a elevar o Pai em oração. No primeiro versículo em que nós lemos, no versículo de número 41, a Bíblia diz que Jesus se apartou dos discípulos cerca de um tiro de pedra. Mas vale entender que os discípulos que ficaram mais próximos de Jesus foi Pedro, Tiago e João. Estes que, porém, tiveram o privilégio de estar mais perto de Jesus. No momento em que Jesus esteve no Monte da Transfiguração, quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Agora, no momento em que Jesus está na agonia no Getsêmani, no seu momento, fazendo sua última oração, seu último momento de oração no Getsêmani, quem está lá? Pedro, Tiago e João. Eu acho interessante que quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, quem entrou com Jesus no quarto? Além do pai e da mãe da menina? Pedro, Tiago e João. Então eles tiveram uma proximidade forte de Jesus. Só que na noite em que Jesus é traído, no Getsêmani, no momento em que Jesus está orando, eles estavam cansados, eles estavam enfadados da trajetória. Há um texto na Bíblia que diz que eles não tinham tempo de comer. O trabalho era árduo, eles trabalhavam intensamente. Observe que quando Jesus chamou os discípulos, principalmente Pedro, Tiago e João, que eram pescadores, a Bíblia diz que ele disse: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. A Bíblia diz que naquele momento eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. Isto mostra que eram homens que estavam decididos a servir a Jesus. Vale lembrar aqui que o poder da decisão é muito forte. A decisão de servir a Deus. Quem decide largar as redes e está perto de Jesus, participa com Ele dos momentos de milagres, mas participa com Ele também do momento da transfiguração, quer dizer, o momento de glória. Mas vale lembrar que quem participa dos momentos de milagres, de maravilhas, e participa dos momentos de glória, participa também do Getsêmani. Getsêmani revela-nos um lugar aonde é triturado, passa-se pela moinha. Jesus no Getsêmani, no momento em que ele está orando, a Bíblia diz que ele ora mais intensamente. Quando ele volta aos discípulos e os convida para orar, a Bíblia diz que ele disse: vocês não podem velar comigo pelo menos 1 hora. Isto revela que nós temos um dia de 24 horas. E Jesus está exigindo de nós 1 hora de oração, 1 hora de intercessão, 1 hora em que a gente venha velar com Ele. O que eu acho interessante é que Jesus se afasta dos discípulos, a Bíblia diz, cerca de um tiro de pedras. O que é um tiro de pedras? É a distância em que a sua força, com o seu punho, você tem força de lançar a pedra. Se é 20 metros, é a distância de 20 metros.
Se é 30 metros, é a distância de 30 metros. Mas trazendo aqui para uma lógica espiritual, ou uma realidade espiritual, isto significa a proximidade em que nós estamos de Jesus. Qual é a nossa intimidade com Ele? De acordo com a nossa intimidade, é a distância em que nós estamos dele. Enquanto mais intimidade, mais perto nós vamos estar. Eles ficaram cerca de um tiro de pedra. Era a distância que dava para Jesus estar lá e vir os visitar aqui e convidar para a oração. Qual é a distância em que você está de Jesus nesta noite? É uma distância que dá para sentir a sua presença, e além de sentir a sua real presença, ouvir a sua voz. Observe que Jesus chega, revela a presença dele ali. Mas além da sua presença, ele os convida para a oração. Dar-nos a entender que é uma palavra exortativa em que Jesus está trazendo aos discípulos, orar. Mas é muito melhor ter uma palavra exortativa com a presença de Jesus, do que não ter a sua presença e nem uma palavra exortativa. Uma palavra que chame com exortação, orai. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus os convida para a oração. Eles estão a uma distância em que dá para ter a presença de Jesus e ouvir a voz de Jesus. Quem é pregador aqui nesta noite já entendeu o que eu estou falando. Quem é espiritual aqui nesta noite já entendeu o que eu estou falando. Só os que entenderam, cadê? Em nome do Senhor Jesus. Qual é a distância em que você está de Jesus? Tem gente que está tão longe de Jesus, que não tem a sua presença e nem ouve a sua voz. Mas apesar deles estarem cansados, enfadados, eles tiveram a presença e ouviram a sua voz, os convidando para a oração. Nós não podemos ficar longe de Jesus, a ponto de não termos a sua presença e ouvirmos a sua voz. A ponto de não termos a sua presença e ouvirmos a sua voz. Cadê os que estão ouvindo a voz de Jesus? Cadê os que estão sentindo a presença de Jesus? Apesar dos enfados, apesar das mazelas em que você traz no seu corpo, as marcas, pelos sofrimentos que você traz no seu corpo, que você traz no seu sentimento, que você traz no seu coração, mas você consegue sentir a presença e ouvir a voz do Todo-Poderoso. Agora perceba-se uma coisa: o único que registra Jesus soar sangue é Lucas. O que nós entendemos é que Lucas entende isto por razão de ser médico. Lucas é o discípulo, o apóstolo, o evangelista que não andou lado a lado com Jesus. Lucas escreveu o que ele ouviu falar a respeito de Jesus. Lucas traz uns escritos mais delicados, por razão de escrever para os gregos. Mas ele não andou lado a lado com Jesus. Mas, no entanto, ele escreveu fatos reais. É o único que relata o suor de Jesus correndo em grandes gotas até ao chão. O que nós entendemos é que Jesus está em um processo psicológico, uma adrenalina psicológica muito elevada, uma pressão, melhor dizendo. Jesus, naquele momento, ele começa a ter as visões do Calvário. Quando Jesus está no Getsêmani, ele está vendo a sua trajetória,
do Getsemane ao Calvário. O que Jesus está vendo? Ele está vendo o momento em que alguém que andou lado a lado com ele chega e o trai com um beijo. E isto começa a doer na sua alma. Com isto, Jesus começa a agonizar. Neste momento também ele começa a ver o momento em que os homens cuspiam na sua face. Jesus começa a ver também o momento em que ele era chicoteado pelos homens. Um homem perfeito, que nunca pecou, mas que, no entanto, se colocou no nosso lugar para nos dar o direito de salvação. Jesus começa a ver o momento em que ele está pelas ruas de Jerusalém, carregando a cruz. E para a cruz ser crucificado significava se tornar maldito, o lugar da maldição. A cruz simboliza maldição. Vale lembrar que há 3 formatos de cruz na antiga história. Há o formato de T, há o formato de X, e se não me fogem da memória, o formato de V. Ou melhor, de somar, o formato de somar T e X. Nós não sabemos exatamente qual foi a cruz, o formato da cruz em que Jesus foi crucificado. Mas em todos os filmes que nós olhamos, que alguém narra o sofrimento de Jesus, a cruz é o sinal de somar. Mas o que entendemos é que ele foi crucificado. O que a Bíblia nos diz é que ele carregou uma cruz pelas ruas de Jerusalém. O que a Bíblia diz é que ele foi ferido pelas nossas transgressões, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e que nós o reputamos, ou seja, reconhecemos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós entendemos isto. Jesus começa a ver este processo. Jesus vê também o momento em que ele é crucificado lá no Gólgota, que significa lugar da caveira. Agora entenda uma coisa: o sofrimento de Jesus foi tão grande, segundo o que aprendemos sobre o material em que Jesus foi açoitado. Era uma tira de couro com várias pontas, aonde tinha ossos ou metais em formato de unha. Na proporção que a pessoa era chicoteada, às vezes era amarrada em um tronco. E o soldado batia da seguinte forma: uma chicotada de um lado e a chicotada do outro lado. E na proporção em que o chicote, as pontas batia, os metais, ou ponta de osso ou de metal, vinha pedaços de carne, que chegava a transparecer os órgãos internos. A história diz que a maioria das vítimas não suportava, morria. Mas o Senhor Jesus, ele suporta, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Você não deu glória, você perdeu a oportunidade. Ele suporta por causa de mim e de você. Ele suporta por causa das minhas e das suas transgressões. Ele suporta por causa das nossas iniquidades. Quando Jesus chega na cruz, ele chega completamente debilitado. Jesus começa a ver também o momento em que ele está na cruz. E o soldado vem e fere do seu lado direito com uma lança, que traspassa o seu peito. Eu tenho um livro de um médico, cirurgião,
que ele passou 20 anos pesquisando para escrever um livro de poucas páginas sobre a crucificação de Jesus. Ele relata lá, segundo a pesquisa que ele fez com alguns pacientes, ele diz que Jesus sentia dores nos seus braços, dores terríveis. E ele começa a ver o momento em que a lança o traspassa o seu peito, fere o pericárdico, fere o seu coração, fere o pericárdico, que é a bolsa, que você sabe, com água, que é a lubrificação do coração. Na proporção que seu coração bate, ele é lubrificado. E ali sai sangue e água. Jesus está agonizando no Getsêmani, porque ele está vendo tudo isto. E nesse momento acontece com Jesus um processo chamado amatidrose. Eu fiz uma pesquisa. Isto é um caso muito raro. Pessoas que foram detectadas com esse processo de suar sangue, são pessoas que estão em um grau de preocupação muito elevado, que estão em um estado de pressão psicológico muito alto. Jesus está tremendo no Getsêmani. Jesus está enfrentando uma noite diferente. Jesus está tremendo. Junto com a escuridade da noite, vem a revelação do sofrimento que ele ia enfrentar no dia seguinte. Você pode glorificar a Deus, você pode glorificar a Jesus por passar por tudo isso, por sua causa. Junto com a escuridade da noite, Jesus está vendo que ele ia passar por minha causa e por sua causa. O processo chamado hematidrose, que é dos seus poros sair sangue. Naquele momento, cada fio de cabelo de Jesus saía sangue, sangue. Jesus chorava e tremia naquele momento no Getsêmani. E chega o momento em que ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Você não entende o que aconteceu ali. Naquele momento estava em jogo a minha e a tua salvação. Quem pode adorar a Jesus? Naquele momento estava em jogo a minha e a tua salvação. A nossa solução é Jesus. Então ele diz ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Passa de mim este sofrimento. Passa de mim esta dor. Se você parar para observar com cuidado, há um tempo aí, daquele momento de agonia. Dentro deste ponto aí vem a turvidade, que é o perigo nosso. A nossa salvação estava nele, ou está nele. A nossa esperança é ele. Não há nenhum filme que você assista, por mais crucial que seja, que se compare ao sofrimento em que Jesus passou na cruz. E naquele momento, ele olha para a humanidade. Queridos, eu faço uma comparação aqui com João, capítulo de número 17.
Quando Jesus está orando e dizendo assim: Pai, eu não rogo somente por esses. Ele aponta a mim e a você na oração de João capítulo 17. Ele diz que roga também pelos que iam ainda aceitar, que ainda iam se decidir. Ele roga por nós. Naquele momento Jesus vê toda a humanidade. Aí ele diz assim: todavia não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Eu vou te convidar para adorar Ele por alguns segundos. Um minuto de adoração. Se você tiver línguas estranhas, fale com Ele em línguas estranhas, em forma de agradecimento, porque Ele suportou a cruz, os açoites. Ele suportou ser crucificado em prol da nossa salvação. Eu te convido para adorar Ele por um minuto, adorando a Jesus. Aproveite este momento para adorar em forma de agradecimento. Agradeça a Ele. Talvez você faz dia que não agradece a Ele por ter te salvado, por ter suportado e ir até a cruz para salvar a sua alma. Eu te convido para adorar. Eu vou esperar. Eu vou esperar você adorar. Eu vou esperar você adorar. Aleluia. Sharai canto beneias subhas. Aleluia. 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 Jesus foi preso para que você seja livre. A lança o transpassou, feriu o seu coração, para que o seu coração nesta noite seja nele sarado. Aleluia. Para que o seu coração seja nele sarado nesta noite. Ele carregou a cruz até o Calvário. Sabe para quê? Para que as nossas iniquidades, as nossas transgressões sejam nele perdoadas. Aleluia. Eu me lembro de um hino, apesar de que eu sou ruim para cantar, mas que diz assim: cortaram o madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro pesado com pregos cravados, ou lavrados com pregos cravados, pesado ficou. Quem sabe este hino? Canta aí, canta. Aí diz assim: carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Cadê os que têm coragem de adorar este Jesus? Cadê os que têm coragem de adorar Jesus? Foi colocado sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. O hino ainda diz que a coroa em sua fronte sangrava. Ele sentia grande dor para me salvar e para te salvar. Cadê os que adoram a Jesus nesta noite? Cadê os que glorificam a Jesus nesta noite? Aleluia! Aleluia! Olha aqui, Jesus é colocado na cruz com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, seus pés, os cravos doendo, suas mãos. E observa que Jesus é colocado no Gólgota. Gólgota, que traduzido é lugar da caveira. Gólgota, que é Calvário, Calvário que é lugar da caveira. Caveira que simboliza a carcaça de uma cabeça. Você lembra
que Deus disse assim: e tu lhe ferirás o calcanhar para a serpente. E para a mulher ele disse que da descendência da mulher nasceria um que feriria a cabeça da serpente. Você lembra? Quem lembra? Você sabe o que está acontecendo ali? A cruz de Jesus. Eu estou vindo mais para perto, porque eu gosto de estar perto do povo. Eu fico meio longe, a gente fica meio... Quando a gente vai para ali, parece que sente assim um vazio, né? Lá atrás. Então, tudo bem. Quando Jesus é colocado, a cruz é colocada no Gólgota. Calvário, Eus. Caveira, carcaça de uma cabeça, de uma caveira. Está se cumprindo categoricamente o que Deus disse lá no Gênesis. A cruz está sendo enfincada em um solo, simbolicamente, o nome de um lugar que simboliza carcaça de uma cabeça. Os pés de Jesus estão sendo feridos pelos cravos. Ali está se cumprindo o que o Pai falou lá no jardim do Éden, quando o homem caiu, foi expulso. Deus está dizendo: eu estou cumprindo a minha promessa. Deus está dizendo: eu estou cumprindo a minha promessa. Os cravos estão ferindo os pés, o calcanhar de Jesus, mas a cruz está ferindo a cabeça da serpente. O nome de Deus está sendo glorificado. Observe que quando Jesus inspira na cruz, já vou encerrar, ele diz assim: Pai, ou antes de inspirar, melhor, desculpe-me por favor, no momento que ele vai morrer, ele diz assim: Pai, está consumado. Ele diz assim: Pai, está realizado. Pai, está cumprido o ministério em que o Senhor me deu para fazer nesta terra. Pai, eu cumpro com perfeição o ministério que o Senhor confiou a mim. Aleluia! Agora todos que quiserem ser salvos, serão salvos através desta obra realizada na terra. Quem pode adorar Jesus desta noite? Jesus padeceu na cruz em prol da minha e da tua salvação. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Jesus cumpriu categoricamente a vontade do Pai. Jesus não desistiu no Getsêmani. Ele disse: Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. Seja feito a tua vontade. Às vezes eu vejo pessoas dizer assim: eu quero morrer. Morrer é bom, é não. Essa passagem, ela é crucial. Observa que quando a criança nasce, ela chora, não é? Você que é mãe, todas as vezes que você teve sua criança lá no hospital, ela chorou. E se ela não quis chorar, o médico deu umas tapinhas nela para poder chorar. E chorar é o sinal que está com vida. Você sabe por que a criança chora? É porque ela acha que no ventre da mãe é melhor. Ela acha que lá ela está mais segura, ou está segura. A mesma coisa é quando a gente vai passar desta vida para outra. Observa que quando Jesus, no momento em que ele está na cruz, na hora que ele está no momento de agonia na cruz, ele diz assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É muito parecido com o que ele sente lá no Getsêmani. Se possível, passa de mim este cálice.
Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que Jesus está dizendo: Pai, está doendo. A gente está aqui na terra, tem a nossa vida, a nossa trajetória, mas o momento da passagem não é fácil. Os irmãos entenderam? Aleluia. E nós podemos em Ti alcançar o direito de vida eterna e estarmos um dia contigo para sempre na glória, porque assim nós alcançamos em Ti o privilégio. Se nesta vida padecemos, mas na outra vida nós seremos contigo ou em Ti coroado para todo o sempre. No nome de Jesus, abençoa esta pessoa que nesta noite busca um milagre, que nesta noite busca uma cura física, que nesta noite busca uma cura emocional. Senhor, atende o pedido desta mulher, atende o pedido deste homem, no nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo o sempre. Dê um brado de glória para Jesus. Aleluia.